É uma noite de festa, é uma noite de alegria, é uma noite que nós anunciamos que aquele que é dono da nossa vida, que mudou a nossa história, Ele vive, Ele reina e Ele está entre nós, amém? Amém? A Páscoa é isso, a Páscoa, ela é o anúncio de uma história de amor que foi escrita na cruz. A Páscoa é a celebração do amor. É o maior ato de amor que eu e você poderíamos conhecer nessa vida. Uma das necessidades humanas é de se sentir amado. E essa necessidade, ela foi satisfeita em Jesus. Porque o maior amor que nós poderíamos conhecer, o maior amor que você poderia conhecer, não estão nos livros, não está na vida de uma pessoa ou alguém que você venha conhecer. Está na cruz. O maior amor que nós poderíamos conhecer. E esse amor se revelou em pessoa. Não é um amor sentimento. Não é um amor que, como se prega aí fora. Mas a Bíblia nos ensina que o amor é uma pessoa. E essa pessoa escolheu nos amar até o fim. E como não há nenhuma coincidência no mundo do Espírito, eu quero convidar você a abrir em Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler o texto mais uma vez, que foi compartilhado pelo pastor. E eu quero que nesta noite, esta palavra venha trazer uma revelação ao meu e ao seu espírito da obra de Jesus na cruz. O que Jesus fez por nós, irmãos, não pode estar apenas a nível de informação para mim e para você, mas precisa ser uma revelação que você carrega no teu espírito. Porque uma vez que nós temos essa revelação, os nossos olhos se abrem para aquilo que Ele fez por nós. E é isso que muda a nossa história. Eu quero ler com você Isaías 53, a partir do versículo 4, que vai nos dizer assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Fecha os teus olhos.
ore comigo mais uma vez e coloque a mão sobre o teu coração nesta hora. E eu quero te convidar a pedir que o Espírito Santo venha trazer a você neste momento a plena revelação do sacrifício de Jesus por você. Senhor, nós queremos neste momento, Pai, entregar o nosso coração a Ti. Entregar, ó Deus, tudo que temos e tudo que somos diante do Senhor. Porque o que nós te pedimos agora é que venha sobre nós a revelação do Teu Espírito. Para que possamos, ó Deus, entender a obra da cruz em nós. A obra da cruz nesta igreja. Que venha sobre o nosso espírito, Pai, o entendimento do céu. Para que isso não fique sobre nós apenas a nível de uma informação, de como fosse um fato histórico, mas é algo profético e definitivo sobre a nossa eternidade, sobre a nossa história, que mudou completamente, Senhor, o nosso destino. E que venha sobre a vida da Tua igreja nesta noite a convicção, Pai, de que a obra da cruz fala sobre nós até hoje. A obra da cruz fala neste lugar até hoje. A obra da cruz fala, Senhor, sobre as vidas que aqui estão até hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O profeta Isaías declarou essas palavras 700 anos antes do cumprimento dela. E como um ser humano poderia declarar algo tão preciso quando o profeta, inspirado pelo Espírito, fala: certamente Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. O profeta Isaías estava falando de algo que ele ainda não tinha visto, não tinha experimentado, mas 700 anos depois veio a se cumprir. O que estava acontecendo naquele momento é que Isaías havia recebido uma revelação da obra da cruz. Abra comigo em Salmo 22. Salmo 22, versículo 14. Salmo 22, a partir do versículo 14. Um texto que foi escrito pelo rei Davi. Um cântico que foi feito ao Senhor através do seu servo 1000 anos antes deste fato acontecer. E olha o que Davi havia recebido em seu espírito. Olha as palavras de Davi declarando: derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apaga ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, e os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. E por aí podemos continuar a leitura. Davi, mais uma vez também anunciando a respeito da morte de Jesus, a respeito do sacrifício que estava para acontecer. O que eu quero dizer para você nesta noite é que é uma noite profética.
A Páscoa não é um fato histórico, mas é um fato real que acontece até hoje na vida da igreja. Por isso eu quero declarar que esta noite é uma noite profética. É algo que está acontecendo no mundo do Espírito para ser declarado hoje sobre mim e sobre você. Porque o Antigo Testamento, ele declara cerca de 25 profecias a respeito da morte, do sacrifício de Jesus. E o que eu tenho para aprender com isso? Que toda palavra que foi declarada, ela se cumprirá. E eu quero declarar isso sobre a tua vida, meu irmão. Toda palavra de Deus que foi declarada sobre você, passarão terra, passarão os céus, mas ela vai se cumprir sobre a tua vida. Ela vai se cumprir sobre a tua casa. Ela vai se cumprir sobre o teu ministério. Pastor, ela vai se cumprir nessa igreja, em nome de Jesus. Porque aquele que prometeu, ele é fiel. Aquele que declarou a palavra, ele a faz cumprir. Ele é o Senhor vivo dos céus e da terra, e não há outro além dele. Toda profecia há de se cumprir. Tempo de Páscoa é o tempo para dizer que toda palavra há de se cumprir na tua vida, meu irmão. Toda profecia há de se revelar e há de se concretizar na tua história. O que aconteceu é que Isaías e Davi tiveram uma revelação da obra da cruz. E o que eu aprendo com isso? Para que eu seja um verdadeiro discípulo de Jesus, eu preciso carregar no meu espírito a revelação da obra da cruz. Eu preciso carregar em meu espírito verdadeiramente o sentido da obra da cruz, o que Ele fez por mim naquele altar, o que Ele fez por você naquele altar. É isso que mudou a minha história, que mudou a tua. Em Romanos 3, 23, a palavra vai falar que todos pecaram. Todos, eu, você, todos nós. E por causa disso nós estávamos destituídos da glória de Deus, ou seja, eu estava excluída da presença de Deus, por conta do pecado. E o que estava sobre nós era uma sentença de morte. O que estava sobre mim e você era condenação eterna, separação para sempre diante de Deus. Não poderíamos nos achegar a Ele, não poderíamos estar perto dEle, não poderíamos sequer falar com Ele. Mas Deus, não desistindo nem de mim e nem de você, enviou o seu Filho, porque um preço precisava ser pago. O sangue de um justo era o preço. Alguém que não havia cometido um pecado, alguém que não havia se manchado com o pecado, era esse que precisava se oferecer. E Jesus, a palavra declara que Ele se despiu de toda a sua glória, majestade, de tudo que Ele tinha, se esvaziou, assumindo a forma de um homem, habitando entre os homens, para anunciar o caminho da salvação. Jesus, Ele esteve entre homens e mulheres como nós. Ele sentiu dor. Ele soube
o que era padecer. Isaías declarou isso. Ele experimentou todas as coisas mais profundas da condição humana. Mas ele fez um caminho perfeito. E ele nos apontou a direção para o Pai. E ele veio como o sacrifício que precisava ser oferecido no altar, o Cordeiro Santo de Deus. Porque até então as pessoas do Velho Testamento precisavam sacrificar um animal uma vez por ano, um cordeiro sem defeito. Precisava ser oferecido no altar. E apenas o sumo sacerdote, apenas uma única vez por ano, apresentando aquele sangue diante da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Ali ele intercedia por todo o povo. Mas era um sacrifício temporário. Era um sacrifício por apenas um momento. Ano após ano, sacerdotes precisavam oferecer esse sacrifício. Mas houve, no cumprimento dos tempos do Senhor, em que o próprio Deus se ofereceu em nosso lugar. Por isso a cruz, ela é a expressão do amor. Foi nela que Deus escreveu a história da reconciliação dele conosco. Uma história que poderia, talvez na nossa imaginação, ser escrita de qualquer outra maneira, mas Deus escolheu enviar o seu Filho. Como declara João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O que estava sobre nós era o pecado, a consequência da desobediência do homem. O que estava sobre mim e sobre você era uma sentença de iniquidade, de maldição. E por conta disso, a morte, a doença, a destruição, isso estava sobre nós. Mas Isaías profetizou: certamente Ele tomou sobre si as nossas dores. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E o seu castigo é aquele que nos traz a paz. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Por isso eu quero declarar nesta noite que toda doença sobre a tua vida, sobre toda a tua doença, sobre a tua casa, sobre a tua família, eu quero declarar uma palavra de vitória hoje. Saúde
mas é a prova de que Deus nunca nos abandonou. Você não está sozinho, meu irmão. Eu não sei qual tem sido a sua luta e a sua dificuldade, mas a Páscoa, ela vem para nos lembrar: você não está só. Deus não desistiu de você. A Páscoa, ela vem para nos lembrar de que Ele morreu por nós, porque Deus não desistiu, ainda que estivéssemos na condição que poderíamos estar. Você já parou para pensar, se não fosse a obra da cruz, aonde você poderia estar agora? Talvez nem neste mundo você estaria. Certamente você talvez não teria a família que você tem. Ou não poderia desfrutar das coisas que você tem, das coisas que hoje você tem e que pode desfrutar. Isso é a obra da cruz. A cruz, ela vem me mostrar e ela vem me falar que a Páscoa é onde a morte não tem a última palavra. Não tem. Todo decreto de morte que um dia possa ter sido decretado, falado, anunciado sobre a tua vida, na cruz é cancelado. Toda maldição, toda morte, toda falência contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua descendência, na cruz é quebrada toda maldição. Aleluia! A morte não tem a última palavra. Aleluia! A cruz, ela é um chamado para a ação. Todos nós somos chamados a nos posicionarmos diante da cruz, porque a cruz, ela me chama para o perdão, ela me chama para o arrependimento e para a transformação de vida. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Eu não sei como você se sente a respeito do seu próprio valor. E às vezes a gente busca essa validação numa carreira profissional, num relacionamento. A gente busca validação, reconhecimento através de uma condição financeira estável, realizações, conquistas. Mas a Bíblia, ela vem falar que o meu valor e o seu valor está na cruz, porque foi lá que morreu o nosso Senhor. Foi para lá que foi o nosso Salvador. Quando nós olhamos na palavra a narrativa sobre todo o sacrifício, a forma como prenderam Jesus, o espancaram, rasgaram suas vestes, humilharam, bateram em suas costas com chicotes, zombaram dele, cuspiram em seu rosto,
E Jesus podia ter acabado com tudo com uma só palavra. Mas como ovelha, como cordeiro mudo, ele permaneceu. Jesus, ele tinha o poder de mudar todo o cenário. E olha que ele foi desafiado o tempo todo pelos soldados, por um dos ladrões, dizendo: olha, você não se diz como filho de Deus? Se é o filho de Deus, desce dessa cruz. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Jesus, no meio de tanta dor e sofrimento, ele nos mostra como reinar em meio à dor. Porque ele sabia qual era o seu propósito. Era fazer a vontade do Pai. Ele sabia que era obedecer à vontade do Pai. E por conta disso, Jesus experimentou algo que até então ele nunca havia experimentado. Em Marcos 15:34, apenas para constar, mas eu não vou ler, vai dizer que o Pai o abandonou. Jesus nunca havia experimentado isso. Ele nunca havia ficado longe do Pai. Mas como foi declarado pelo profeta Isaías, certamente ele tomou sobre si as nossas transgressões. Todos os nossos pecados estavam sobre ele. E era isso que o separava da presença do Pai. A Bíblia relata que houve trevas. Ele expirou e morreu. Na hora 9, no nosso relógio às 15 horas, exatamente no momento em que o cordeiro estava sendo imolado no santuário. Mas no monte, fora da cidade, o Cordeiro Santo de Deus estava se sacrificando, estava se oferecendo como uma oferta agradável ao Pai, para cancelar toda a sentença de culpa, pecado, iniquidade e maldição sobre todos aqueles que crescem em seu nome. E toda algema, toda amarra estava sendo cancelada pelo poder do seu sangue. Todo pecado estava sendo cravado naquela cruz. E toda mancha da iniquidade sobre a minha vida e sobre a tua vida estava sendo apagada por cada gota daquele sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Foi por amor. A cruz foi por amor. Aleluia! Por isso que a salvação, ela gera gratidão. Você é grato. Você é grato pela obra da cruz. Você é grato pelo que Jesus fez por você. Pela obra da cruz que fala até hoje. Não foi algo que aconteceu apenas há 2000 anos atrás. Até hoje, aquele que olha para a cruz é alcançado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! A obra da cruz, ela fala até hoje. Por isso que a salvação, ela gera gratidão.
Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos e expresse a tua gratidão a Ele. Expresse, fale, levante a tua voz e comece a agradecer. Agradeça pela obra da cruz. Agradeça pelo sacrifício que te alcançou. Agradeça por Jesus que um dia entrou na tua vida, mudou a tua história, endireitou os teus caminhos e mudou para sempre a tua eternidade, te dando vida e vida em abundância. Aleluia, aleluia. Abra a tua boca, igreja, e comece a agradecer. Vamos encher este lugar com uma oferta de gratidão a Ele. Comece a agradecer, Jesus. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua obra da cruz. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor fez em nosso lugar. Não havia nenhum homem, não havia nenhum outro ser que pudesse fazer isso em nosso lugar, mas o Senhor fez. O Senhor se ofertou, o Senhor morreu em nosso lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas eu quero ler com você Lucas capítulo 24, porque a Páscoa não termina na cruz. A cruz é apenas uma parte dela. Lucas 24, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia! Lembre-se do que Ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Agora, versículo 36. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto,
mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhe disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês, casa Aba, são testemunhas destas coisas. Eis que eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Aleluia! Aleluia! A Páscoa, ela não se encerra na cruz, mas ela se estende para a mesa. Na mesa eu tenho comunhão com Ele. É o pão que é partido, é o sangue que é derramado, é dele que eu como, é dele que eu me alimento, é nele que eu me fortaleço, e é através dele que eu sou enviado às nações. A Páscoa é o anúncio. Vá, igreja, e testemunha aquilo que você ouviu, aquilo que você viu. Vós sois as testemunhas de tudo aquilo que aconteceu. Aleluia! Glória a Deus. A Páscoa, ela nos convida para a mesa, aonde eu vou me alimentar dele, aonde eu tenho comunhão com ele, e aonde eu me fortaleço nele. Esta noite é uma noite de celebração, é uma noite de triunfo da morte, da vida sobre a morte. É o anúncio de que aquele que morreu ressuscitou. É o anúncio de que o preço já foi pago. Toda separação, ela foi cancelada pela cruz. E hoje o caminho nos foi aberto pelo sangue. Hoje nós temos acesso à presença, ao trono da graça. Com Ele podemos estar, com Ele podemos agora andar, porque o sangue nos preparou e nos abriu um novo e vivo caminho. E nesse espírito eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos, e nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. É Páscoa, é a Páscoa do Senhor, é a Páscoa do Cordeiro, é a vitória da vida sobre a morte, é o preço que foi pago, é a sentença da morte, do pecado e da maldição que foi cancelada. É a justificação do homem e da mulher que se entrega para Ele. É a nossa redenção, é o nosso resgate. A Páscoa é um tempo da vida, da celebração. Vamos ficar de pé e nós vamos nos preparar para esse tempo. Ele está entre nós. A paz
não termina na cruz, ela se estende para a mesa, e Ele nos chama para a mesa. Vinde, filhos de meu Pai, todos aqueles que foram redimidos, lavados e alcançados